Como vai você? Cada vez melhor? É isso que nós desejamos de verdade, que você esteja cada vez melhor e que comece todo dia uma nova vida. Que dia é hoje, Neuba? Primeiro dia da minha nova vida. O que significa isso para você? Para mim, libertação. Libertação de tudo que está relacionado ao passado e que me cria a oportunidade de ser uma pessoa nova, uma pessoa melhor. Nós estamos aqui no espaço do programa da Proposta de Amor Exigente, que trabalha com prevenção primária, querendo ajudar as pessoas a trabalharem os seus desafios, os seus males, mas querendo também apoiar e orientar a família que tem problemas relativos à dependência química. E hoje, nesse espaço do Amor Exigente, um convidado muitíssimo especial. Um companheiro de trabalho, de lutas, de desafios, que é o nosso Robertinho. Bem-vindo, Roberto. Obrigado pelo convite. Eu também quero dizer que hoje é o dia mais importante da minha vida, porque hoje é o primeiro dia do restante da minha vida. E por isso eu preciso vivê-lo na proposta de amor exigente, como um dia único, como um momento único, e estou muito feliz por estar aqui. E eu gostaria de apresentar esse nosso Robertinho muito especial. O Robertinho há muitos anos trabalha com HIV/AIDS, pessoas que têm esse problema, na Associação Esperança e Vida em Campinas, que é uma obra conhecida e respeitada não só na nossa cidade, mas no nosso país. É um referencial da Igreja Católica atuando nessa área, na pessoa de um leigo, casado, homem muito especial, trabalhando nessa área. Roberto, nós realmente estamos muito felizes de você estar aqui e queríamos começar o nosso programa Droga e Espiritualidade perguntando a você, o que você acredita que deve ser trabalhado em relação à espiritualidade para evitar o início do uso de drogas? Existe alguma coisa? Com certeza, né? Os pais, principalmente, devem estar atentos em oferecer aos filhos, em proporcionar aos filhos, em primeiro lugar, uma experiência de Deus, né? Porque sem isso é impossível a gente viver em sobriedade, evitar situações de risco que nos leve, né, ao uso indevido de qualquer substância que altere o nosso comportamento. Então, uma experiência de Deus é fundamental. Mas o que é, Robertinho, desculpe, o que é uma experiência de Deus? Como é que eu, mãe, posso levar uma experiência de Deus para um filho? Em primeiro lugar, os pais devem fazer a sua própria experiência de Deus, né? E Deus é amor. Então, a primeira experiência que os pais devem fazer é a experiência do próprio amor de Deus. De sentirem-se amados por Deus, plenamente amados por Deus, porque sabemos que por maior que seja o amor humano, o coração humano ainda é repleto de carências. Se somássemos todo o amor do mundo por nós, ainda não seria capaz de suprir todas as nossas carências afetivas. Nesse sentido, para mim, em particular, a maior experiência do amor capaz de suprir essas carências, né, que me leve a encontrar sentido naquilo que tem sentido na vida, é a experiência do amor de Deus. Então, os pais são convidados a dispor o coração, em primeiro lugar, para fazer essa experiência, e aí o testemunho da experiência do amor dos pais é que pode levar os filhos também a essa experiência do amor de Deus. Você acredita que essa experiência, ela se traduz também na aceitação das coisas que Deus manda para a gente? Com certeza, né? Porque fica meio vago para mim.
a experiência do amor de Deus. Eu queria uma coisa assim bem, sabe, o que é que eu posso fazer para experimentar efetivamente o amor de Deus? E eu preciso primeiro crer que existe um Deus, né, que me ama por primeiro. Crer que esse Deus é a fonte do amor eterno, do amor verdadeiro, este amor capaz de suprir as minhas necessidades afetivas, as minhas carências afetivas. Eu preciso primeiro crer. E como crer é uma entrega, é uma aceitação, então eu aceito o que, né, Deus propõe. Sem dúvida. E pela fé eu posso até aceitar que todas as coisas que ocorrem na minha vida, elas concorrem para o bem. Tem até uma promessa na Bíblia que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu só posso amar a Deus na medida em que eu me deixar amar por Ele, na medida em que eu me sentir amado por Ele, concretamente amado por Ele, é que eu também sou capaz de corresponder a este amor. Por isso é essencial a fé, que é na verdade uma entrega, que é na verdade uma aceitação desse amor de Deus oferecido gratuitamente a cada um de nós. Agora, eu tenho observado que você coloca que a espiritualidade, desculpe o termo, né, é uma ferramenta valiosíssima na prevenção primária em relação às drogas, né? Abre um pouquinho isso. Como que a espiritualidade se torna uma ferramenta preciosa na prevenção às drogas, na sua visão? Então, como a gente falava agora há pouco, se esse jovem tem uma experiência de Deus, certamente ele vai ter mais força para poder resistir e até mesmo enfrentar situações de risco que leve ao consumo indevido de drogas, né? E quando fala em experiência de Deus, é essencialmente a experiência do amor. Aí entra os elementos da espiritualidade. A oração, por exemplo, né? É um elemento fundamental. É através dela que eu me coloco em contato com Deus, com o meu Criador. É na oração que eu faço a experiência diária do amor de Deus, de me sentir amado por Ele, né? E quando fala de oração, eu aqui me refiro de um modo especial, que é uma experiência da minha vida, a oração de louvor, né? É no reconhecimento das qualidades de Deus, falando para Ele dessas qualidades, porque é uma prova de amor. Agora, né? O jovem, ele naturalmente não tem uma dificuldade de rezar, de estar em oração? Certamente. Para um jovem, por exemplo, que por natureza ele é muito mais voltado ao fazer do que ao orar, como é que essa espiritualidade pode ser levada? Então, a princípio, ele precisa ter referência. Nós adultos temos que ser, e hoje nós estamos carentes, né, de referenciais para o jovem, para que eles possam também sentir a necessidade, ter gosto, né, até para fazer essa experiência de Deus através da oração, principalmente. Numa sociedade hedonista, materialista, consumista, em que a pessoa vale pela quantidade de bens que ela é capaz de adquirir e consumir, quer dizer, é a expressão do materialismo que toma conta dos nossos jovens, que esvazia cada vez os nossos jovens, mas a busca de Deus hoje é cada vez mais intensa, a busca de Deus. E eles precisam de modelos, eles precisam de referenciais para que eles possam se encaminhar e fazer essa experiência de Deus, principalmente através da espiritualidade. Para você, o que é espiritualidade? Como é que você define a espiritualidade? Eu gostaria que você definisse nesse programa, até para que a gente entendesse melhor. Ela está relacionada com uma religião? Não em particular, né? Acho que todas as religiões têm as suas expressões, né, espirituais, suas manifestações espirituais, né? No nosso caso da espiritualidade católica, né, ela é o conjunto, né, de todos esses elementos, né, a oração, né, o louvor, as liturgias, as celebrações, a meditação da palavra de Deus, que é fundamental, é elemento fundamental da espiritualidade cristã, né? A vivência
e a celebração da vida sacramental. E né? para a criança, como levar isso? Eu acho que não tem uma receita pronta e acabada, né? Eu acho que a primeira catequese é o exemplo dos pais, né? Acho que o testemunho hoje, a autoridade que se impõe hoje é a autoridade do exemplo, né? Já foi o tempo da palavra, né? Que a palavra, que o discurso. Hoje a gente nota cada vez mais que é a autoridade do exemplo que pode despertar na própria criança e encaminhá-la desde pequena já a essa experiência de Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Roberto, nós precisamos muito tempo para ficar aqui. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Você veja como passa tão depressa esses momentos. Mas nós vamos continuar. Eu gostaria de continuar dando a vocês uma resposta do que é espiritualidade de fato e de que forma apropriar essa comunhão com o nosso Deus através da espiritualidade. E nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho no próximo bloco. Fique conosco. A gente volta já já falando de drogas e espiritualidade, a importância da espiritualidade para a prevenção do abuso de álcool e outras drogas. Voltamos já já. Neubi, eu com um convidado muito especial hoje, o nosso Robertinho, lá da Associação Esperança e Vida, trabalhando com alguns enfoques sobre a espiritualidade. Nós gostaríamos de lembrar a vocês que nós estamos pertinho do nosso congresso, que se realizará em Londrina no mês de julho. Quais são os dias, Neubi? 17, 18, 19 e 20 de julho. Nós estaremos lá esperando você para que a gente possa entender melhor o que é prevenção e como fazer prevenção, que é a nos ajudar a nós mesmos a lidar com os nossos desafios, com os nossos males. Vamos ouvir agora o Robertinho, mas antes eu gostaria de perguntar para você, Neubi. Neubi, explica um pouco a diferença entre religião e espiritualidade. Como é que o amor exigente vê isso na prática? Diferença entre espiritualidade e religião. A espiritualidade é a relação que o ser humano estabelece com um ser criador, conforme este ser humano entende que é o ser criador. Mesmo que sejam gêmeos, a concepção de Deus é diferente, porque é produto de uma biografia, né? Quer dizer, do meu relacionamento individual. Então, cada um tem uma concepção. A religião, ela é um conjunto de normas, formado um conjunto de normas, de éticas, de mandamentos, de posturas, de postulados, mas principalmente é um momento de encontro aonde em comunidade se louva a Deus. Então, na prática religiosa nós encontramos espiritualidade? Sim, nós encontramos. É preciso a prática religiosa para existir a espiritualidade? Aí não. Interessante essa diferenciação. E todos os seres humanos são vocacionados a serem pessoas espiritualizadas. É uma vocação natural no ser humano. Você sabe, Robertinho, eu tenho aqui num dos nossos informativos, e eu acho que exatamente o informativo do mês de dezembro, de Natal,
nós vimos umas definições de espiritualidade que me tocaram profundamente. E eu pus isso no nosso informativo. Veja, Padre Haroldo, quando eu pergunto para ele, Padre, o que é espiritualidade para o senhor? Ele me responde, é fazer o bem. A espiritualidade é uma ação positiva de amor a Deus e ao irmão. Então, espiritualidade é fazer o bem. Monsenhor Valdemar, que é também um grande líder de amor exigente para nós, os líderes, os coordenadores de grupos, ele diz assim, espiritualidade é a vivência do seu ideal. O que é que você tem de bom? O que você quer atingir de melhor? Atinja que essa é a sua espiritualidade. Crie meios para expressar isso. E o Papa? Como é que o Papa João 23 nos falou de espiritualidade? Espiritualidade de um homem são os valores que o conduzem. E para o Robertinho, e também para a nossa jornalista, que é uma menina muito especial, a Tassiana, ela dizia, para mim, Dona Mara, e você repetiu aqui, a espiritualidade é a fé, é a crença. Para eu expressar a minha espiritualidade, eu tenho, sobretudo, que crer em Deus. E eu vejo que isso é básico para a gente. Como é que na escola nós podemos trabalhar a espiritualidade, Robertinho? Realmente, hoje, a busca do sobrenatural, a necessidade de Deus, tem nos levado a pensar nisso, né? Concretamente, eu como educador, por exemplo, né, tenho que ser para os meus alunos, né? Eu estou há 17 anos na rede pública, trabalhando na área de ciências sociais, então eu tenho que ser para eles uma referência de Deus, em primeiro lugar. E sem falar de religião, sem falar de dogma, sem falar de doutrina, mas partilhar com esses nossos educandos, ou reeducandos muitas vezes, né? Da nossa experiência de Deus, que mudou a vida da gente, e mudou de tal modo que nos levou a sair de nós mesmos, ao encontro com a outra pessoa que sofre, né? No meu caso, por exemplo, fui tocado um dia por este amor de Deus, de tal modo que esse amor transborda e a gente tem que alcançar os outros. E o chamado que ele me fez foi esse, cuidar de pessoas que vivem com HIV/AIDS em situação de exclusão social. Então, partilhar com os nossos jovens a nossa experiência de Deus, que se dá pela espiritualidade, né? E mostrar de que modo essa experiência transformou a vida da gente, que nos levou a ser agentes também de transformação da sociedade, é isso que vai despertar o desejo, a necessidade, para que eles possam ser levados também a essa experiência. E me suscita essa pergunta, né? Você fala em transformação, como é que a espiritualidade pode ser um elemento de resgate de alguém que se veredou pelo caminho da dependência química? A nossa experiência em casa, por exemplo, porque a maioria dos filhos que nós cuidamos com AIDS, são 300 pessoas hoje, 50 estão comigo lá internadas nas nossas casas de apoio. E os momentos de oração que temos com eles, que é parte da espiritualidade da casa, tem levado a cada um deles a uma experiência de cura interior. Primeiramente, de cura interior. E é tão interessante isso, que eles chegam lá com as defesas lá embaixo. Então, no momento da oração, é o exercício do louvor, é o exercício do perdão, é o exercício da amorização, que acontece nos nossos momentos de espiritualidade, tem levado a essa experiência de cura interior. Aí isso começa a ser resgatado, a vontade de viver, a vontade de lutar contra o HIV/AIDS, a vontade de buscar sobriedade, que até então eles estão só em abstinência ali dentro da casa de apoio, por força das circunstâncias. Mas a partir do momento que começam a ser curados interiormente, no exercício da espiritualidade diariamente, é que vem toda essa necessidade de começar uma vida nova. Robertinho, você tem uma experiência para nos falar sobre isso?
Com certeza, né? São tantas experiências, né, ao longo desses anos aí de luta, né, que algumas até nos emocionam, desculpe, né, se eu me emocionar aqui ao partilhar com vocês, mas eu me lembro, no ano de 2002, né, quando acolhemos uma pessoa muito distante do Brasil, né, ela assistindo então um testemunho nosso através da televisão. Ela estava num leito, né, pesando 18 quilos, em fase terminal da doença, com falência Quantos quilos? 18 quilos. É criança? HIV, Mãe de 5 filhos. HIV/AIDS. HIV/AIDS, né? E então ela falava para o marido que me leva para essa casa, que lá eu vou ser curada, né? Mas nem o médico autorizava a viagem de avião, porque não tinha mais o que fazer. Era fase terminal e não tinha mais o que fazer. Mas a insistência, a perseverança do marido acabou vindo para Campinas, na nossa casa, superando todas as dificuldades, a distância, né? Uma viagem de ambulância, 30 horas de ambulância, né? E pela graça de Deus, e pela força deste amor de Deus, que tem um poder terapêutico, tem um poder de cura fantástico. Ela foi se recuperando, né? Começou a ganhar 1,2 kg por dia. Em 30 dias ela tinha recuperado boa parte do seu peso. Ela chegou no dia 10 de maio de 2002. No dia 10 de setembro do mesmo ano, ela deixou a nossa casa, pesando 58 quilos, como vocês podem ver, sem nenhuma infecção relacionada à AIDS, feliz, ao lado do marido que veio para sepultá-la em Campinas, porque não tinha o que fazer, né? Voltou para casa. Então eu faço questão de testemunhar essa experiência, porque o amor de Deus é fato concreto. Não é uma ideia, não é um pensamento, né? Mas é uma prova concreta. Ele está aí e ele pode devolver a saúde, a vida, a esperança, a sobriedade, né? Para todos aqueles que acreditarem e se entregarem a Ele. Agora tem uma coisa, Robertinho, você está falando, eu estou pensando. Nós que temos um pouco mais que 30 anos, nós vivemos todo um processo da AIDS e nós sabemos o que é a AIDS. Mas os jovens, bem novos, 14, 15, 16, 18, 20 anos, não viveram esse processo. Já existem coquetéis para poder acudir. Como fazer para conscientizar esses jovens? Porque parece que eles não acreditam, né, do tamanho do imbróglio do problema que é a AIDS. Pois é, com certeza esse é de fato um grande desafio. E eu gostaria inclusive de ter uma receita pronta para isso, né? Para ajudar, porque a mídia, principalmente a grande mídia, mostra o mundo sem AIDS, não é? O mundo sem AIDS. E quando faz uma referência hoje à AIDS, muitas vezes é exatamente assim, né? Olha, já tem aí um tratamento, então se acontecer também, são sempre paliativos, né? A ênfase insistente na camisinha, ou se acontecer mesmo assim, tem aí o coquetel também. Então isso cria, muitas vezes, uma cultura... E uma falsa segurança. E reforça a lei do menor esforço, né? Então, olha, eu não preciso fazer muita coisa, né, mas a realidade concreta é outra, né? A gente sabe que a AIDS é uma doença sem cura, é uma doença fatal, né? E todo cuidado ainda é pouco, né, para se evitar. Então, nesse sentido, nós precisamos ajudar a construir uma cultura da prevenção. Isso passa pelos valores da família que temos que resgatar, sem dúvida nenhuma. Chegamos ao final desse programa, mas queremos alertar você. O Robertinho vai estar conosco nos próximos programas desse mês, então teremos ainda a oportunidade de estar com ele aqui no Espaço do Amor Exigente e eu convido você, não perca, fique conosco na próxima semana também. Nós vamos estar falando da correlação entre o uso de álcool e outras drogas, especialmente drogas injetáveis, e a AIDS, HIV/AIDS. Fique conosco na próxima semana e até lá, conte sempre com a gente e nós contamos com você. Reze por nós.
nós rezamos para você também.